E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Bakugan e Uenshi. Sim, eu tô dando bastante foco nessa obra porque eu quero lê-la. E como eu estou lendo em japonês, se eu não ler ela e trazer pro canal, meu amigo, eu vou esquecer tudo. E como tá muito bom, eu tô gostando muito, então eu tô trazendo logo a Light Novel. Claro, tem muita coisa aqui que tá errada, tem muita coisa aqui que tá fora de contexto. Por quê? Porque eu não tô entendendo todas as palavras ali da história. Mas aí eu vou conectando, vou ajeitando devagarzinho. E dessa vez vai mudar o vídeo, tá? A gente terá um vídeo só mais narrativo. Eu fiz uma narração, criei um roteiro, fui lendo o que eu fui lendo, o que eu fui entendendo, eu fui colocando no roteiro e fiz uma narração, tá? É uma narração diferente, mas aí pelo menos fica menos complicado de como foi os dois outros episódios, né? Porque eu tava mais eu falando e pouquíssimo tempo aparecia ali as fotos. Então vai ser só ilustração e eu contando a história aqui, beleza? Mas enfim, antes de continuar essa narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, coisa de chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você tá acessando. Simbora pro vídeo. Testemunho Kazumasa Mizuno, líder do Mizuno Circus. No caso, se é dito que Momon Katsuragi era o verdadeiro talento que Doppo devia adotar, e não Katsumi. O Momon saiu de casa aos 9 anos, antes que Doppo pudesse ir vê-lo. E o fato é que, no caso, 2 dias ou algo do tipo, o Doppo chegou. E quando chegou, viu uma cena inusitada. Shozuki Katsuragi foi devorado pelo leão. E algo tem que ser dito. No caso, Katsumi não era alguém sem talento, era extremamente talentoso. Mas o fato era que o mais talentoso já não estava em casa, havia sumido. E ali vamos adiantando o tempo, quando o Momon tinha 14 anos de idade. E ele ficava sentado no banco perto da cerejeira no parque, esperando pelo Taizan. Se é dito que ele treinou todas as noites sem parar. Depois o Momon começou a treinar um pouco solo e também o Taizan, pelo que se diz, aprendeu suas técnicas sozinho. Momon chega até a dizer que está ali esperando para se formar como um lutador completo. Iria lutar contra o Taizan. E ele sempre soube da Kouzue. Taizan vivia falando sobre ela, ele amava muito ela pelo que ele contava para Momon. E Momon até conta que Taizan explicou para ele que a Kouzue tem uma doença séria. E quando ele ouviu sobre isso, ele acabou entendendo por que Taizan chorou quando viu uma criança que estava sendo agredida pelos donos do restaurante. Momon até conta que nunca foram atrás de Taizan para a vingança e por isso mesmo ficou. E até começa a desconfiar de que Taizan está demorando muito para chegar, pois tinham feito um certo contrato que eles iriam se encontrar mais uma vez. E lembrando do passado, o Momon vai falando sobre sua vida no circo e que seu pai havia morrido ou algo assim. Ele já não sabia muito sobre sua família e Taizan até pergunta se ele queria voltar para o circo. E até mesmo Taizan pergunta como ele tem vivido e Momon fala que comia uma vez por dia se conseguir. E isso só possível porque nos últimos 4 dias Taizan tem alimentado ele. E Taizan começou a chorar mais uma vez. E aí eles conversavam por que o Momon quer ficar forte e tal. Onde até mesmo seria algo como poder conquistar algo como o seu próprio lar. Esse seria o motivo. E perguntando sobre a força de Taizan, ele começa a pedir que Taizan o ensine a ser tão forte quanto ele. E Taizan percebe no olhar de Momon que se ele negasse, jamais Momon voltaria ali. E no meio disso tudo, Taizan começou a ver que o Momon é capaz de fazer e observar tudo que o circo e o talento dele pode proporcionar ao seu corpo. E até é dito que vai falar com os contatos do submundo para tentar descobrir onde era o lar do Momon. E aí que começa o treinamento. O Taizan se prepara, alerta o Momon do perigo e tira sua camisa e avental. O cara é insanamente musculoso, um verdadeiro monstro. Na hora que Taizan estava pronto, literalmente ele começava a aumentar seus músculos, a ponto de rasgar a calça. E por muito pouco, ele não ficou pelado ali. Onde se é dito que até seus movimentos estão um pouco limitados pela roupa. E é nessa hora que Taizan diz que Momon pode fazer o que ele quiser. E aí que Momon começa a dar vários movimentos acrobatas, até que desfere um chute direito na virilha de Taizan.
E Momon, mesmo se gabando, acaba por notar que Taizan estava tranquilo e sorrindo. Onde Taizan pensa que realmente está apaixonado pelo garoto, pois ele é uma criança de 9 anos que tem culhões para chutar a virilha de um homem. E nesse momento que Taizan explica tudo e diz que é uma velha técnica da escola antiga, que empurra os testículos para dentro e os deixa protegidos, assim evitando impactos de terceiros. E é aí que uma nova sequência de ataques se inicia, e Momon segura a cabeça de Taizan e dá uma grande joelhada em seu nariz. E é nesse momento que Momon continua a dar mais golpes, no pescoço, nos ombros, mas nada adiantava, nem seu nariz sangrava. E a única coisa que Taizan fez foi coçar o nariz. E em meio a isso, Taizan começa até mesmo a perceber que Momon estava feliz, estava empolgado com tudo aquilo. Porém, depois de tudo isso, se é falado sobre a diferença de Momon para Taizan. Momon aos 9 anos pesava 60 a 65 quilos e o Taizan teria algo como 130 kg. Era uma diferença de uns 65 quilos, mas mesmo assim, isso não era tão importante, até porque Taizan era como a própria terra inabalável. O homem não pode lutar contra a terra, não pode destruí-la, e se é dito que o corpo de Taizan era avassalador. E é aí que Momon volta a chutar o Taizan novamente, na tentativa de acabar com ele ou infligir algum dano. O Momon observa que Taizan fazia força em seus músculos dos quadris e seus dedos do pé não conseguiam penetrar sua musculatura. Até mesmo tentou novamente chutar seu pescoço, mas nada adiantava. E enquanto o Momon chutava sem parar o Taizan, chega um certo momento que ele acerta na barriga e nessa hora o Taizan finalmente sente algo. E quando sente, ele diz: "Você tem força física o suficiente para não descansar, hein?" Ele até fala que o último movimento foi mais rápido que os demais. E ali, coçando o nariz e sorrindo para Momon, ele apenas via Momon com lindas bochechas avermelhadas, feliz, quase como uma garota tinha. E é nessa hora que se é visto que o corpo do garoto já não era o mesmo. Todo o seu corpo começou a crescer. Pescoço, ombro, braços, pernas. Onde havia músculos tinha crescido e inchado. Onde se explicar esse fenômeno? Se é dito que o corpo pode mudar de tamanho e forma de acordo com o aquecimento e esforço feito nos músculos. Um modelo, por exemplo, após sua entrevista, antes das fotos, ele para um tempo para treinar e assim fazer com que suas substâncias como ácido lático, adenosina e trisfosfato de adenosina se acumulem dentro do músculo, onde as fibras musculares, para tentar diminuir essas substâncias, as absorvem, causando um inchaço do músculo, onde até mesmo ficam mais grossos e uma quantidade de sangue maior é enviada. E aí que se é falado que há algo estranho, pois o garoto não treinou o suficiente nem descansou o suficiente para que houvesse regeneração muscular e crescimento após o estresse dos exercícios. Leva muito tempo para o músculo ficar grande. E se é dito que se caso um ser humano treine insanamente além da conta, ele terá músculos finos por conta do excesso de trabalho e não crescerão. Se é dado um detalhe final que o único que conseguiu superar isso foi Jack Hammer, pois ele foi o único a aguentar os remédios e superar sua condição destrutiva. E aí que fica a pergunta, como esse fenômeno está acontecendo no corpo de Momon? E aí Taizan estava tentando compreender o que realmente Momon estava tendo. Que reação era aquela? Onde ele começava a se preparar para continuar seu treinamento com Momon. Onde levantava os dois braços e fixava o olhar no Momon. E é aí que o Momon tenta atacar o Taizan com um chute na coxa. Porém a coxa de Taizan era dura como rocha. Onde Taizan girou os quadris alguns milímetros, junto com o ombro esquerdo, se preparando para o contra-ataque. E aí que tanto o Taizan como o Momon começam a atacar um ao outro, onde o Momon estava muito concentrado para que não recebesse o golpe final, mas tudo que Taizan fazia era fingir um ataque para ver a reação de Momon. E aí Momon lança ataques rápidos e pesados um após o outro. E naquele momento, enquanto os ataques continuavam a ocorrer, o Momon sabia que algo estava mudando. Às vezes sentia que Taizan estava sendo empurrado bem de leve. E se era percebido que Taizan pensava, não te ataquei agora, mas se tivesse, teria batido. Mas uma coisa era certa, os golpes de Momon iam cada vez mais ficando rápidos e pesados. Era quase como um redemoinho pegando força. E nessa hora que Taizan começa a vislumbrar um talento nato. Se via a habilidade de karatê, boxe, tudo misturado. Era lindo de ver.
onde até Taizan se pergunta se quem ensinou a técnica poderia ter feito isso no circo. E ao ser atacado por Momon, o Taizan começou a lembrar de como receber socos, como dar socos. Depois de ver, você pode até imediatamente imitar isso. E depois de ver 2 ou 3 vezes, será certo que conseguirá. E esse tipo de coisa incrível pode ser feita por um menino de 9 anos. E é aí que Taizan diz para o Momon que o que o Momon faz não é ele mesmo, é como uma cópia. Funcionaria para lutar na rua, mas não com um cara muito forte. E depois Momon, já triste por não conseguir fazer algo realmente decente, o Taizan diz: eu sou especial, sou da arena subterrânea e todos os caras lá são especiais. E aí que se era visto que existiam vários inchaços no corpo de Momon. Algo tinha acontecido com ele após dar aqueles golpes. O Momon estava deitado no chão e não queria olhar para Taizan. Mas Taizan diz para ele: não se preocupe, vou fortalecer você. E ainda sentado no banco, voltando para o momento onde Momon tinha 14 anos, ele estava esperando o seu mestre. E o Momon pensava sobre o fato de que 5 anos atrás, quando lutou com o Taizan, agora na sua visão dos fatos, não importava o quanto ele atingisse o Taizan, os golpes sempre eram certeiros, sempre estava indo bem, mas quem se feria era ele. O Momon poderia ter sido destruído por Taizan a qualquer momento, mas foi destruído sem ao menos receber um ataque. O seu corpo cedeu ao cansaço. Por 2 horas ele atacou o Taizan e assim ele foi derrotado pelo Taizan. Ele não tinha mais energias e estava ferido e o seu sangue já não tinha forças. E é aí que, voltando ao passado, Momon lembra de que aprendeu e não importava o que fizesse. Se você não quiser desistir, vá até desmaiar. Se quiser descansar, vá até cair no chão e apagar. E assim você poderá descansar. Onde ele se apoiava completamente quebrado de tanto tentar acabar com o Taizan. E começava a socar o chão furioso. Onde até lembra do fato de que lutar contra o Taizan era como lutar contra uma montanha de terra. E aí, chegando ao momento que Taizan o confortava, ele olhava para o alto e viu um gigantesco monte olhando para baixo. E além do rosto de Taizan, ele viu uma flor de cerejeira em plena floração. Onde Taizan olhava e dizia: não se preocupe, eu vou fortalecer você. Onde aquilo aliviou o coração de Momon. E o Taizan ainda disse mais: você nunca caiu, não foi? Onde ele começa a falar sobre o fato de Momon cair de fraqueza, ser forçado à derrota. Porém, Taizan diz que isso não foi um fracasso. Onde ele estendeu sua mão e perguntou se você quer cair para cima. E ali o jogou para o alto, algo como 5 metros no ar. E mesmo assim, o Momon girando, o Momon não atingiu o solo, onde ele caiu ileso. E aí Taizan o elogiou pela sua habilidade. E aí que Taizan usa uma técnica em seus ouvidos, fazendo o Momon perder completamente seu equilíbrio. Ele não conseguia mais ficar de pé. E mesmo nessa situação, o Momon conseguiu se levantar. E ainda assim, o seu senso de equilíbrio estava horrível. Ele não conseguiu recuperá-lo. E Taizan, ao ver aquela cena, disse: isso é muito interessante. Você definitivamente é mais forte do que eu. Olhando com um olhar fascinante para o Momon. Continua. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, esse episódio foi massa. Foi muito legal ver a história de Taizan ensinando Momon. Vocês sabem muito bem que no episódio anterior a gente viu, né, que na verdade ele tá contando tudo isso para o Jumei Kuga. Eles começaram a bater papo e o Jumei não perguntou: onde é que você aprendeu essa técnica? E aí, no caso, eles não fizeram o trato, né? Bom, você me diz onde é o parque, eu digo onde é que eu aprendi. Então, pelo que dá a entender, é, no caso, o Momon contando a história, no caso, para, de fato, o Kuga. E uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, realmente, pelo que dá a entender, o Taizan é muito bonzinho, velho. Ele é muito pacífico. Ele me faz lembrar Yuichiro, o pai de Yujiro. Realmente, ele é bem pacífico, e por mais que ele seja pacífico, ele é forte pra caramba. E, caramba, coitado do Momon, velho. O Momon tentando chegar em cima, tentando descer a porta e não conseguia. E o mais escroto ainda é saber que Katsumi não é o prodígio. Não é o prodígio, nunca foi ele. Na verdade, ele é dito pelo prodígio porque Dopo viu talento nele, pegou ele, mas não sabia que o segundo filho, na verdade o primeiro filho mais velho, era o prodígio. Que
que o cara tinha visto que o Pirraia era insanamente poderoso. O Pirraia tinha habilidades insanas, ele podia ser um karateka. Mas aí a gente viu que na verdade quando chegou lá já não tinha Momo. Momo tinha fugido de casa. Caraca, velho, que viagem, ele tinha desaparecido, o Dopo não conseguiu ver e acabou vendo um Katsumi ali, né? Naquele momento onde o pai tinha morrido e ele tava lá com o leão, tinha domado o leão. Pô, velho, que tenso, velho. Até porque eu acho que era muito mais focado na adoção em si, né? Do que a questão de ter o filho perfeito em si. Mas o fato é que, mano, gostei muito, muitas revelações. A gente viu como é a história de Taizan com o Mumon, eles treinando. E, mano, o Taizan é muito forte, velho. E mesmo com 9 anos, o Mumon, o bicho é brabo, velho. Porque realmente, se você parar pra pensar que a história de Mumon se passa muito tempo atrás, tem homens fortes, e o Mumon tá lutando bem mais perigosamente, está passando por coisas bem piores do que Baki passou, porque Baki só vem passar de coisas tensas com 13 anos. Aqui a gente tá vendo o bagulho de pegar pesado com 9 anos. Momoto só tem 9 nessa parte. Vixe Maria. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!